10 alimentos anti-inflamatórios naturais e poderosos. Nesse vídeo eu fiz uma lista de alimentos que podem ajudar na sua saúde. Importante que nessa lista eu considerei os alimentos que você consegue encontrar. Porque não adianta eu ficar falando aqui de um alimento que você só encontra no leste da Índia, por exemplo. Então, nesse vídeo são substâncias que você pode ter acesso e que também podem ajudar, podem melhorar a sua saúde. É importante que você conheça esses alimentos, porque tem muitas pessoas que fazem uso crônico de anti-inflamatórios, de medicamentos anti-inflamatórios, que podem aumentar a pressão sanguínea, que podem causar ou aumentar a chance de você ter uma úlcera no estômago. Tem outros anti-inflamatórios que também podem, inclusive, aumentar o risco de diabetes, podem aumentar o açúcar no sangue. Então, é muito importante que você fique atento. E depois que eu explicar sobre os alimentos, eu também vou falar 7 hábitos que podem reduzir a inflamação no seu corpo. Já que eu estou falando de substâncias anti-inflamatórias, eu vou falar também coisas que você pode fazer para diminuir essa inflamação. Vamos começar a nossa lista. E o número 1, a uva. Uva com casca. A uva tem vários benefícios para a saúde. Tem resveratrol, tem antioxidantes que são potentes e podem auxiliar no combate à inflamação. Vale para o suco de uva também? Vale. Só que eu vou chamar a atenção, se você for diabético, estiver cuidando do açúcar no sangue, a uva não é uma das melhores frutas, tá bom? Então tem que cuidar com a quantidade. Mas se você não for diabético, como eu gosto muito de uva. Número 2, azeite de oliva extra virgem. Tem vários estudos que relacionam o consumo de azeite de oliva com a diminuição do risco cardiovascular, o risco de você ter um infarto, por exemplo, porque ele tem gorduras boas que podem melhorar o seu colesterol bom, o HDL. Então, o consumo de azeite de oliva é benéfico para a saúde, além de ser um potente anti-inflamatório. Muitas pessoas vão falar assim, mas se eu aquecer o azeite de oliva, ele não perde as propriedades? Não pode fazer mal para a saúde? Não. Para o azeite de oliva perder as propriedades, você tem que superaquecer ele em temperaturas maiores do que 180 graus Celsius. Então, o azeite de oliva é muito seguro e bom para a saúde. Vale a pena você colocar na salada, por exemplo. Claro, é um alimento calórico, você tem que cuidar na quantidade, mas é muito saudável. E agora você pergunta, qual é o melhor? É a banha de porco ou o azeite de oliva? De longe, o azeite de oliva é melhor. A banha de porco é rica em gorduras saturadas, um tipo de gordura diferente do azeite de oliva. Esse tipo de gordura da banha de porco aumenta a chance de você ter um infarto. No outro vídeo que eu falei sobre isso, teve uma pessoa que comentou assim, a minha avó utiliza banha de porco e ela está com 85 anos. Como é que você pode explicar isso? O que eu estou falando aqui são alimentos que diminuem e aumentam o risco de você ter um infarto, por exemplo. Mas não significa que 100% das pessoas que utilizam banha de porco vão ter um infarto. Não é isso que eu estou dizendo. Então tem essa diferença, tá bom? Aumentar o risco não significa 100%. Não vamos confundir aqui as palavras. Número 3, alho. O alho é um potente anti-inflamatório. E aqui eu estou falando do alho cru, aquele que você coloca na comida, por exemplo. Aliás, a comida fica muito boa, pelo menos no meu gosto. Porque tem uma substância chamada de alicina, que já foi estudada pelo seu potencial anti-inflamatório. Número 4, própolis. Própolis é produzido pelas abelhas e é uma substância amplamente estudada na medicina pelos seus efeitos. E um desses efeitos é o efeito anti-inflamatório. Você já deve ter escutado isso, então isso não é mito, é verdade. O própolis tem sim essa ação. Número 5. Antes de eu falar o número 5, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Dessa maneira, mais pessoas conseguem ter acesso a esse vídeo
e eu consigo distribuir informação, nós conseguimos levar a informação para um número muito maior de pessoas. Então, se está te ajudando, então me ajuda também, e assim você ajuda outras pessoas. Número 5, astaxantina. Mas o que é isso? O que é astaxantina? Esse nome difícil. Astaxantina é uma alga. E onde você encontra a astaxantina? Você vai encontrar em animais que comem essas algas e ficam com um pigmento vermelho alaranjado, como o salmão selvagem, lagosta, camarão, truta. Muitas pessoas vão comentar: ah, mas lagosta é muito cara, eu não consigo comprar. Eu não consigo comprar camarão. Mas por que eu fiz questão de colocar na lista? Porque esse vídeo é transmitido para várias cidades, vários países do mundo. E depende de onde você mora, esses itens podem ser até mesmo baratos. Estão presentes na alimentação. Então, vale a pena se você tiver acesso por causa da astaxantina. Número 6, cúrcuma. Ou pode ser também conhecida na sua região como açafrão da terra. São sinônimos. A cúrcuma tem uma substância chamada de curcumina, que também é estudada pelo seu potencial anti-inflamatório. E aqui eu estou falando da cúrcuma que você utiliza na alimentação. Não estou falando de cápsula de cúrcuma e também de bebidas com cúrcuma, tá bem? Então fica esse adendo aqui, porque eu nunca li nenhum estudo sobre bebida com cúrcuma ou então cápsula de cúrcuma. Estou falando daquela que você coloca na alimentação. Eu, por exemplo, gosto de comer frango temperado com cúrcuma. É um gosto meu. Já fica a sugestão se você gostar também. Bom, número 7, café. O café tem polifenóis. O café tem várias substâncias antioxidantes. Tem vitamina E, o tocoferol, que são estudadas e têm um potencial anti-inflamatório. O café é um dos melhores alimentos do mundo. Inclusive, diminui o risco cardiovascular. Tem um estudo que viu que pessoas que tomavam café tinham menos 33% de chance de desenvolver diabetes tipo 2, comparado com pessoas que não tomavam. Então, o café tem vários estudos que relacionam com benefícios para a saúde. E aí você está perguntando assim, tá, mas qual a dose do café? Esses estudos foram feitos entre 3 e 4 xícaras no máximo de café. Por quê? Porque cada xícara de café de 200 ml tem, em média, 100 miligramas de cafeína. Então essa foi a dose máxima estudada que tem benefícios. Se for café expresso, estou falando de 3 até 4 doses de café expresso, entre 30 e 50 ml. Porque essa dose de 30 ml vai ter, em média, 100 miligramas de cafeína. Então, uma dose de expresso é equivalente a uma xícara de 200 ml de café coado. Claro, tem pessoas que não podem tomar café, porque o café pode piorar o refluxo gastrointestinal, pode piorar sintomas de gastrite. Tem pessoas que relatam que o café piora a ansiedade. Então, cada caso é um caso. Aqui estou falando no geral. O café é um alimento muito saudável, sim. Número 8, alecrim. O alecrim também tem estudos que relatam o potencial anti-inflamatório dessa substância. Eu até tenho uma plantinha de alecrim aqui em casa. Não sei se você gosta. Eu acho muito saboroso. Também para colocar na comida. Número 9, abacate. O abacate tem gorduras boas, que podem melhorar o seu colesterol, podem melhorar as gorduras no sangue. Também é rico em vitamina E. O abacate tem substâncias que têm um potencial anti-inflamatório. Além de ser uma fruta com baixo índice glicêmico e também uma baixa carga glicêmica. Tem uma quantidade reduzida de açúcares, de carboidratos. Então o abacate é uma fruta excelente e também entra na nossa lista. E o número 10 é o gengibre. O gengibre tem uma substância chamada de gengirol. Essa substância também é estudada pelos benefícios
anti-inflamatórios. E quais são as 7 dicas que ajudam a controlar a inflamação? Já que você sabe dos alimentos agora, é importante que você saiba dessas dicas que eu falei no início do vídeo. Número 1, controle do peso, porque o tecido gorduroso, o tecido adiposo é inflamatório, produz substâncias que inflamam o nosso corpo. Isso já é muito bem estudado, isso aqui é comprovado, tá bem? Não é a minha opinião. Nós já sabemos que o controle do peso é uma das medidas mais efetivas para reduzir a inflamação. Número 2, evite embutidos como salame, presunto de Parma, copa, salamito. Essas substâncias têm conservantes como nitrato e nitrito que já foram relacionadas com aumento do risco de câncer de intestino, aumento do risco de câncer coloretal, por exemplo. Então, vale a pena você evitar embutidos, retirar da sua alimentação. Número 3, evite alimentos ultraprocessados, com alto teor de sódio, como macarrão instantâneo, por exemplo, é um exemplo clássico, mas também molhos, condimentos, alguns tipos de ketchup, mostarda, maionese. Tem vários conservantes que prejudicam a sua saúde, além de ter um elevado teor de sódio. Não são todos, por isso vale a pena você conferir e saber o que você está ingerindo. Número 4, exercício físico. Evite ser sedentário. Pelo menos 150 minutos divididos em 3 ou mais vezes na semana. Então, por exemplo, 30 minutos 5 vezes por semana, ou então 50 minutos 3 vezes na semana, vai fazer muito bem para a sua saúde e vai ajudar no combate à inflamação. Então, atividade física. Qual atividade física? A que você tiver acesso. Pode ser caminhada? Pode. Pode ser corrida? Pode. Pode ser na esteira? Pode. Não fique limitando muito o tipo de exercício, senão você vai acabar não fazendo nenhum. Eu gosto muito de fazer corrida. Você faz qual atividade física? Escreve para mim nos comentários. Número 5, não fumar. O tabagismo também foi relacionado. Você já deve saber. Eu não vou nem me estender muito nesse item aqui. Número 6, moderar ou até mesmo evitar o consumo de álcool. Por que no primeiro momento eu falei moderar? Porque nenhum estudo comprovou que beber até uma dose de álcool por dia, como uma taça de vinho, por exemplo, pode afetar negativamente a sua saúde. Claro, eu estou falando no geral. Se você tiver alguma situação, como gordura no fígado causada por álcool, aí sim tem que ser 0 álcool. Número 7, evite refrigerantes e bebidas adoçadas. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os triglicerídeos. Você sabe quais são os piores e os melhores alimentos para quem tem triglicerídeos altos? Então, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar. Um abraço!